Existem obstáculos que não tem jeito, desviam você do seu caminho, retarda os seus objetivos e tarda a realização do seu sonho. É o que aconteceu com essas ginastas: Georgia Godwin, Sky Blakely, Shailis Jones, Asa D'Amato, Vanessa Ferrari, Jessica e Jennifer Gadrova, Oksana Chuzovitsina, Keila DiCello e muitas outras, na verdade, que por um motivo imbecil tiveram seu sonho devastado. É o que vamos saber nesse episódio de hoje. Lesões, o terror de todos os atletas. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! Oi, Cedric! Como é que você tá, meu amigo? Oi, Ícaro! Oi, pessoal! Que bom estar com vocês aqui de novo. E por aqui tá tudo bem, e por aí, Ícaro, como é que tá? Tudo jóia também, meu caro. Ainda mais depois desse episódio maravilhoso que a gente fez, né? Nosso episódio 10, com Daniele Hipólito, ninguém mais, ninguém menos que a nossa percursora, né? Dani que hablou demais, assim, foi um episódio incrível e fez um super sucesso na internet, Cedric, você tá sabendo, né? Ai, meu caro, Dani é tudo, né? Não, Ícaro, eu não tenho o que dizer da Daniela. Eu sou fã demais. Eu tenho o prazer de, além de ser fã, né? De ter um contato mais pessoal e profissional com ela. Então, admiro muito, muito mesmo. E assim, né, a Daniela é um dos maiores talentos que esse país já viu. Eu até comentei no Instagram dela esses dias, né, que eu comentei lá assim, falei, no, Dani, se na sua época você tivesse acesso a tudo que a gente tem, né, hoje na ginástica, você ia ter feito um estrago, né? Porque, pô, nossa, não sei o que Daniela teria feito, né, nessas condições que a gente tem na ginástica hoje. Ai, nossa, com certeza ela iria muito mais longe do que foi, né? Ela mesma teve essa opinião no episódio. Mas enfim, né? Vamos falar do episódio número 11. Tá na hora, né, Cedric? Mais um episódio pra galera aí. E hoje temos um convidado que ele é muito craque, né? Que cuida de craques, aliás. Sim, ele cuida de craques, é verdade, né? Ele é ex-médico do Cruzeiro Esporte Clube, né? Olha que massa. Isso mesmo, nós estamos falando do Thiago Baumfeld, que é um médico ortopedista especialista em pé e tornozelo do Hospital Felício Roxo, e ele é também médico esportivo, ortopedista, especialista em pé e tornozelo e doutor em ortopedia pela UFMG. Agora a gente subiu o nível. Subimos mesmo. Ai, seja bem-vindo, doutor Tiago. Te passo a palavra agora para se apresentar e contar um pouquinho mais do seu trabalho. Oi, Ícaro, muito obrigado, né? Primeiramente, olá, Ícaro, olá, Cedric, né? Muito obrigado por poder fazer parte aqui desse podcast com vocês. Parabéns pela iniciativa do Gym Podcast Brasil, né? Muito interessante a iniciativa de vocês e esse podcast de hoje, o tema muito bacana, né? Que vocês escolheram, lesão, terror dos atletas, né? Por que os ginastas ficaram fora aí da sonhada Olimpíada de Paris? Então, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, tá? Vocês já fizeram uma introdução muito boa minha, né? Mas além dessas formações, né, técnicas que eu tenho, eu sou um apaixonado pelo esporte, tá? Eu sou triatleta, eu acabei de concluir meu terceiro Ironman no Havaí, né? Agora no mês de junho, uma conquista fantástica que eu consegui fazer. Então, além de tratar aí de atletas de nível amador e de nível profissional, eu também sou um atleta amador, né? Eu faço triatlon há 5 anos, então consigo ver um pouquinho
a flor da pele aí, o que é uma preparação para uma prova, como que é a frustração de deixar de participar de uma prova, né? Então, vou poder contribuir um pouquinho com essa sensação desses atletas que tiveram aí de não poder participar das Olimpíadas, né? Eu tive, já adiantando aqui, não sei se é nem o momento de falar, mas vou dar um spoiler, que eu tive uma lesão, cara, no meu joelho, grave esquiando, há 2 anos atrás, tive que operar, fazer cirurgia, e eu estava com uma prova de Ironman para poder fazer, e tive que fazer toda uma reprogramação frente a essa prova, óbvio que em nível amador, mas que é extremamente frustrante, né? Mas o que é interessante é que isso pôde me fazer entender melhor esse processo e hoje conseguir tratar melhor os atletas, né, que eu cuido, para poder dar a eles, né, esse suporte não só ortopédico, mas também esse suporte psicológico, aliado, né, ao treinador, ao fisiologista, ao fisioterapeuta, porque a gente sabe que o tratamento, né, do atleta é um tratamento multidisciplinar. Então, finalizando minha apresentação, né, além de estar envolvido aí tecnicamente e ter minha formação para a área esportiva, eu sou um atleta amador e um entusiasta enorme da área. Que bacana, doutor Tiago. Um orgulho mesmo para nós recebê-lo aqui no nosso podcast. Nossa, um orgulho mesmo, assim, tô muito feliz de receber o Dr. Tiago aqui, né? Ele que realmente, além do conhecimento técnico acerca do tema, vive na pele aí, né? A questão do dia a dia. Agora, Cedric, você não sabe não, mas o Dr. Tiago é quase meu cliente. Eu assessoro É isso ele pelo aí, Hospital Felício Roxo, né? Sim, o Hospital Felício Roxo é meu cliente e já tive a honrosa oportunidade aqui de emplacar, né, o trabalho de Dr. Tiago em alguns veículos de imprensa. Fica aí a dica, médicos brasileiros. Quem quiser um trabalho aí parecido com o que eu faço com o Dr. Tiago, só mandar aí o direct que a gente manda orçamento. Brincadeiras à parte, gente. Mas é isso, eu tenho realmente orgulho de poder atuar ao seu lado, doutor. É isso aí, Icaro, é verdade. Assim, eu só tenho a te agradecer, né? Assim, ao longo da minha trajetória profissional, as conquistas que eu tive, né? Você pôde me auxiliar aí no processo de fazer a divulgação isso junto à imprensa. Acho que a mais recente aí, né, foi a nossa vitória aí no último congresso de pé e tornozelo do Brasil, que eu ganhei como o melhor trabalho do congresso. É uma honraria muito grande aí na minha área e você me ajudou nessa divulgação. Então, sem dúvida, eu te agradeço demais aí por me ajudar nesse processo, tá bom? Eu não sei qual dos dois é mais chique, né? Se é o Ícaro ou se é o doutor Tiago. Acho que os dois estão pau a pau aí nessa disputa. Ah, o doutor Tiago, com certeza. Eu sou só o jornalista mesmo que fica atrás dos bastidores. Agora há pouco tempo que eu tô aqui colocando a cara, né? Mas doutor Tiago tem aí milhões de créditos, né? E você também, né, Cedric? Até parece, né? Você tá aí há 15 anos informando a gente sobre ginástica artística, um dos nomes mais conhecidos e mais respeitados do país em relação à opinião da ginástica artística, e tá empurrando essa pra gente. Mas não, hoje eu acho que o mais famosinho é o doutor Tiago mesmo. Ah, que isso, não, milhões de créditos aí você exagerou, né? Eu tive algumas aparições, né, na imprensa, óbvio que o Cruzeiro ajudou muito nesse processo também, numa época, né, com mais exposição, mas a gente já teve a oportunidade aí de falar um pouco do nosso trabalho relativo à área esportiva, prótese de tornozelo, né, tratamento de lesões condrais, a cursos e ministrados no exterior e a prêmios, então às vezes a gente dá uma parecidinha assim. Então é isso. Vamos para o papo, então. Bora, pessoal! Bom, o que é lesão pela medicina? A ciência considera este um termo não específico usado para descrever qualquer dano ou mudança anormal no tecido de um organismo vivo. Essas anomalias podem ser causadas por doenças, traumas ou simplesmente pela prática de esportes, por exemplo. Essa aqui você colocou no chat GPT, né, Ícaro? Você gastou a inteligência artificial para essa resposta aqui, né? Seu nariz. Não, fiz isso não, jornalista. Não faz isso não, menino. Aqui a gente usa as melhores fontes Ah, disponíveis. tá. Tá bom, entendi. Mas, ô Cedric, agora falando sério, assim, indiferente da fonte, assim, uma verdade aqui é absoluta. Qual, Ícaro? Que verdade é essa? Lesões são o terror de todos os atletas, Cedric. Eu acho que é isso, né? Doutor, pensa Complicado só. demais. Você, né, que já revelou que é atleta amador, Cedric também, e é treinador também, né? Você treina ou dá treino, né, para um atleta aí, né, se dedicar ao máximo e transformar a sua vida inteira num objetivo único, né? E aí, próximo à hora H,
vem um machucado e desanda tudo, destrói tudo que você construiu durante toda uma vida. Isso é complicado demais, gente. E assim, eu tenho certeza que vai ter atleta aqui que não vai nem ouvir esse episódio, né, não, doutor? Ah, sem dúvida, Cedric, Ícaro, assim, tá fora de um jogo para um atleta profissional, né, que depende daquilo, é algo devastador, e não só fisicamente, né, mas psicologicamente. Fato é que para o atleta se entregar ali 100% para a atividade dele, ele tem que estar quase 100% fisicamente, ou idealmente 100%, né? Então, até lesões que seriam muito mínimas para uma pessoa normal, até para um atleta amador, para um atleta de alta performance, isso significa a perda de segundos, né? De minutos ou talvez de metros para um salto importante que impacta diretamente na performance esportiva nele, né? Então, eu lembro uma vez tratando um atacante do Cruzeiro e que eu tive que vetar ele de um jogo extremamente importante porque ele quebrou o mindinho do pé. E isso estava extremamente doloroso, porque a chuteira é um calçado muito apertado, né? Ele estava com dificuldade, não para andar, né? Mas para fazer os seus deslocamentos rápidos, a aceleração, saltar e aterrissar. E infelizmente ele teve que abandonar um jogo importante por uma lesão tão simples quanto essa, né? Mas óbvio, né, que a gente fica acompanhando outras lesões e realmente é uma coisa que psicologicamente assim, impacta muito o atleta. Sempre que eu estou lidando com um atleta nesse sentido, eu gosto de usar uma frase muito legal do Conor McGregor, né, que é um atleta de MMA, que ele fala de uma frase em inglês, né, que an injury is not a process of recovery, is a process of discovery. Ou seja, uma lesão não é sobre um processo de recuperação, é um processo de descoberta, né? Então, o atleta, cada lesão, vai descobrindo seus novos limites, né? Vai se reinventando psicologicamente para sair daquela condição mais forte, né? E conseguir, se possível, se as condições físicas permitirem, voltar mais forte que anteriormente. Mas, sem dúvida, sim, pensar em lesões, principalmente aquelas cirúrgicas e mais significativas para o atleta, não é uma notícia boa. Não, complicado mesmo. E para falar desse assunto, a gente trouxe alguns exemplos de atletas aqui que bateram na trave nos Jogos Olímpicos de Paris. Jogos esses que estão prestes a começar, né? Ai, gente, esse é um papo que me arrepia também, vou falar a verdade, tá? Eu acho que assim, meu Deus, eu sinto a dor das meninas, né? Porque eu sou fã da Rebeca Andrade, então já. Quem é fã de ginástica artística entende tudo, né? Mas então vamos começar pelo trio americano, né? Sky Blakely, Kyla DiCello e Charlize Jones, três ginastas que, sem sombra de dúvida nenhuma, elas estariam nos jogos e acabaram ficando de fora, né? Por conta de lesão, né? Essas aí, inclusive, eu tenho certeza, gente, se elas estivessem dentro da sua forma mais saudável, elas iriam, tipo assim, arregaçar em Paris, assim, chuva de medalhas para os Estados Unidos, né? Que acabou desfalcado com essas três ginastas. Especificamente, falando da Charlize, que é 6 vezes medalhista mundial, né? Ela lesionou o joelho. Quando a Charlize, no Nacional dos Estados Unidos, na verdade, no Trials dos Estados Unidos, que é a competição que determina quem vão ser as ginastas que vão para os Jogos, né? Quando ela terminou um salto sobre a mesa, ela acabou caindo de bruço no colchão, né? E sofreu uma lesão no joelho. Complicado. Qual foi exatamente a lesão? Ainda não sabemos, né? Não ocorreu essa informação. Mas indiferente, né, de saber especificamente qual é a lesão no joelho, doutor, é uma lesão no joelho, não é uma boa ideia não, né, doutor Tiago? Ah, Ícaro, sem dúvida, né? Óbvio que não sabendo a lesão específica, né, que ela teve, a gente não tem como falar especificamente, né, do prognóstico dessa lesão, quanto tempo que ela poderia ficar afastada, ou até se existiria alguma possibilidade de alguma intervenção que pudesse ajudá-la, né, a voltar a participar nos jogos. Mas fato é, assim, pelo mecanismo da lesão, né, após um salto, a forma da queda, a gente pensa, logicamente, no joelho em algum tipo de lesão ligamentar, né? São as lesões mais comuns do joelho. A lesão mais comum ligamentar do joelho é a lesão do LCA, que é do ligamento cruzado anterior. Essa é uma lesão que, no contexto esportivo, é uma lesão cirúrgica. Então,
para a prática do esporte, é impossível que um atleta consiga realizar mudanças de direção e exercícios que demandam aterrissagem e estabilidade sem uma cirurgia. Esse ligamento é verdadeiramente importante. E para quem acompanha aí, né, muitos atletas famosos já tiveram a lesão desse ligamento, né? Foi uma das lesões que o Ronaldo Fenômeno teve. Então, é uma lesão que demanda muito tempo de reabilitação. Então, assim, minimamente hoje na literatura médica, 9 tempos de reabilitação formal para que o atleta possa pensar em um retorno, né, competitivo das atividades esportivas que ele pratica, e isso no contexto de uma lesão isolada, né? As lesões do ligamento cruzado anterior, elas também podem vir associadas a outras lesões, lesões de menisco, lesões de cartilagem, lesões de outros ligamentos, o que torna, né, mais complexo ainda esse tipo de tratamento. Assim, eu dei spoiler lá no início, mas a lesão que eu tive foi uma lesão do LCA e uma lesão do canto posterolateral do joelho, que é um outro ligamento muito importante. E eu tive um tempo de recuperação prolongado, doloroso, né? Assim, tive que fazer muitas sessões de fisioterapia, ficar de repouso por muito tempo, exatamente para deixar com que essas lesões cicatrizassem e me permitissem a volta esportiva. Então, sem dúvida, né, assim, uma das poucas articulações que um atleta quer machucar é o joelho, porque quando isso machuca, o tempo de recuperação é prolongado e, infelizmente, muitas das vezes, o retorno à capacidade esportiva, ele não é total. Não, e agora eu vou contar também que uma experiência pessoal, falando de lesão no tendão de Aquiles, vocês acreditam que eu rompi o meu tendão de Aquiles também no final de 2022? Foi muito difícil, assim, para mim. Eu estava numa época que eu estava fazendo muita atividade física, e normalmente essas lesões são lesões silenciosas, né? Se você não sentir a dor no tendão, você não vai parar de fazer sua atividade física. E nessa que você não para, né? Aí acaba que você rompe o tendão e sem nem saber. Então, quando eu fiz os exames para fazer a própria cirurgia, depois que eu rompi, aí já tinha, foi diagnosticado nas imagens que eu já estava com uma tendinite e uma tendinose severa, né? Então, muito difícil. Eu estou aqui lutando para recuperar dessa lesão até hoje. Então, até pensando nisso, a dor costuma ser um sinal de alerta, né? Na verdade, sentir dor é bom nesses casos. Cedric, esse tipo de lesão é uma lesão terrível, né, assim, para um atleta de alta performance. Mas, assim, é uma lesão comum na ginástica, né, e na verdade é comum em todo esporte que demanda aceleração e desaceleração. Nossa, Cedric, que massa receber esse seu depoimento aqui. E que bom também escutar do Dr. Thiago um pouquinho sobre o tendão de Aquiles. Afinal, ele é a nossa próxima pauta. Sky Blakely, né, que foi vice-campeã nacional, atrás apenas da Simone Biles, né, este ano, ela rompeu o tendão de Aquiles dias antes do campeonato que concedia, né, as vagas olímpicas americanas, o Trials, né? E este mesmo problema foi também a lesão de Carla Di Cello, que foi a ginasta americana que, no meu ponto de vista, foi a que mais evoluiu em 2024 e também sofreu essa lesão, né? Só que a Carla ainda foi um pouquinho mais triste, porque ela sofreu essa lesão no dia do evento, assim, no dia que ia sair a escalação olímpica, a Carla lesionou. Assim, é muito complicado isso, né? E aí, doutor Thiago, se você quiser continuar seguindo falando da lesão no tendão de Aquiles, por favor. Esse tendão, ele se rompe na contração excêntrica do tendão, ou seja, quando o atleta está partindo de uma posição estável, né, parada, para poder sair dessa posição. E é nesse momento que ele se rompe. O tendão de Aquiles é o tendão mais forte do corpo, né? Ele é o tendão que une aí 3 músculos, que é o sóleo e os 2 gastrocnêmios no calcanhar, fica aí na parte de trás da nossa perna, e ele é muito importante para nos dar impulsão, né? Então ele ajuda a acelerar, saltar, aterrissar, né? Então é um tendão fundamental para os ginastas, para os velocistas e para os jogadores de esportes que envolvem salto e mudança de direção, né? Então, essa lesão, quando acontece num tipo de atleta, é também uma lesão que precisa de cirurgia para a gente conseguir reconstruir o tendão da melhor forma possível e também acelerar a reabilitação e dando uma condição desse atleta voltar aos níveis musculares prévios, é o que ele tinha na lesão, mas que também demanda um grande tempo de reabilitação.
A gente tem alguns estudos, né, para tendão de Aquiles, que mesmo atletas de alta performance, quando rompem esse tendão e fazem uma boa cirurgia, podem demorar 1 ano ou mais para recuperar a capacidade muscular que eles tinham após essa cirurgia. Um dos métodos que a gente faz para testar isso é fazer um teste que avalia isso objetivamente, que se chama teste isocinético. A gente coloca o atleta para testar a força de forma objetiva ali, com dinamômetros específicos, e infelizmente a maioria dos atletas, mesmo se dedicando diariamente para isso, só consegue voltar, né, em performance igual a antes da lesão em torno desse período, 1 ano ou mais. A gente tem várias histórias, né, também em outros esportes de pessoas muito importantes, né, Kobe Bryant, né, Adriano Imperador, David Beckham, todos esses sofreram lesões de tendão de Aquiles e infelizmente a gente sabe como é que a carreira dessas pessoas evoluíram de maneira talvez não tão brilhante igual era antes da lesão. Então, sem dúvida, é uma lesão que um atleta não quer ter o diagnóstico. Mas óbvio, hoje a medicina é muito moderna e consegue utilizar técnicas modernas para acelerar a reabilitação e recursos para que o tendão consiga ser reconstruído da melhor maneira possível. Nossa, doutor, arrepiante saber dessa complexidade mesmo, assim, que o tendão de Aquiles, né, ele tem em relação ao desenvolvimento corporal mesmo, né? Nossa, mas agora, outra ginasta que ficou de fora por conta da mesma lesão da Sky e da Kyla DiCello foi a australiana Georgia Godwin. Ela machucou o doutor lá em março e mesmo assim ficou fora, né? Ficou fora dos jogos, né? Os jogos são agora em julho, ela machucou em março, no meio de março. Então quer dizer que essa lesão ela é complicada mesmo, né, doutor? Queria que você explicasse um pouquinho mais agora, detalhasse um pouco mais sobre o processo de recuperação. Ícaro, isso, é exatamente o que eu estava falando, né? Então, assim, romper o tendão em março, nós estamos falando que essa lesão pode demorar até 1 ano de recuperação para um bom padrão muscular ou mais, né? Para competir em setembro é praticamente impossível, né? Principalmente por causa da demanda de impulsão que ela tem de salto, né? E aterrissagem. E isso tudo é uma função que o tendão de Aquiles faz muito bem. O processo de recuperação é mais ou menos assim. Hoje a gente faz para esse tipo de lesão uma cirurgia que é minimamente invasiva, né? Um tipo de cirurgia que é com cortes pequenos, que não é com grandes cortes, exatamente para evitar grandes lesões ali na pele, nas partes moles e propiciar uma reabilitação mais acelerada. A gente também faz a utilização de algum dispositivo biológico nisso, né? Algum tipo de célula-tronco. Existem várias formas de captar isso, né? Mas isso é um passo importante para poder fazer com que esse tendão cicatrize de maneira biologicamente saudável. E se isso for feito, né, e com técnicas confiáveis, normalmente é que se faz uma sutura tipo tendão-osso, ou seja, unem um tendão ao osso diretamente, a gente pode fazer uma reabilitação super acelerada, com apoio, né, pôr o pé no chão muito precocemente, fisioterapia de início extremamente precoce, até no mesmo dia da lesão, né, já com ativação muscular, com amplitude de movimento, com tratamento dos locais das feridas, para que esse atleta não perca tempo e não perca musculatura, né, nessa fase inicial. Ele pisa inicialmente com uma bota ortopédica, aquelas botas RoboFoots no chão. Posteriormente, ao redor da 6ª semana, retira essa bota para depois já começar a executar atividades mais complexas, né, que vão evoluindo em força, entrando ali após o 2º mês, ou para algumas outras pessoas um pouco mais tarde na fase de hipertrofia, que é quando ele vai ganhar musculatura mesmo, né? Para finalmente começar a voltar com os gestos esportivos, mas iniciando com as atividades de explosão muscular só bem lá para frente da recuperação, quando os parâmetros funcionais assim permitirem. Doutor Tiago, eu perguntei sobre especialmente a recuperação dessa lesão, porque em 2021, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, um ginasta russo, o Artur Dalaloyan, ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles em abril. Olha para você ver, num tempo até mais curto que o da Georgia Godwin, a australiana que a gente acabou de falar dela, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles em abril, passou 3 meses e milagrosamente, realmente as pessoas da ginástica lembram disso de uma forma milagrosa, né? Ele recuperou e competiu às Olimpíadas em julho. Na edição de Tóquio, em 2021, né? E ele foi campeão por equipes, mesmo com a lesão. Cara, bizarro. Que bruxaria que é essa desse russo aí, doutor? Ô Ícaro, essa aí é uma bruxaria mesmo, viu? Porque você tá vendo eu falando aqui, né, da gravidade dessa lesão, né? Então, assim, uma possibilidade que eu imagino é de um diagnóstico, né, talvez errado.
que uma ruptura total do tendão de Aquiles, né, com somente de 3 meses de recuperação, é praticamente impossível que esse atleta consiga depois performar, né, em alta performance. A não ser que ele tenha tido uma lesão parcial, né, não tenha sido tratada cirurgicamente, somente com biológicos e fisioterapia, e aí sim numa perspectiva muito melhor de recuperação. Mas eu costumo falar assim, óbvio, assim, cada ser humano é individual, cada pessoa responde de um jeito, mas também que medicina não é matemática e nem mágica, né? Assim, medicina, além de tudo, é uma ciência humana que demanda muita interação e muita complexidade aí entre o médico e o paciente, no contexto do esporte, do treinador, da família, do fisioterapeuta, do empresário, né, para que as decisões de participar ou não de uma competição sejam muito compartilhadas. E o Ícaro me fez lembrar agora do ginasta alemão, Lucas Dawser, que ele foi campeão mundial de barras paralelas e ele sofreu uma lesão muscular durante uma apresentação de argolas e também teve que cessar os treinos, né? O tipo ou a gravidade da lesão não foi divulgado, mas a Alemanha assegurou que o Lucas Dawser vai estar bem nos jogos, né? Ele é um dos maiores nomes aí na paralela, ele tem uma das maiores notas do ano, né, nesse aparelho, né? Mas agora é uma dúvida minha, doutor. Lesões musculares, elas são mais simples de resolver? Eu sei que não é tanto aí a sua especialidade, mas você consegue responder para a gente isso? O Cedric, não é minha especialidade, sim. Os ortopedistas do esporte, né, que eu sou, cuidam muito, né, das lesões musculares. Então, assim, as lesões musculares têm vários graus, sabe? As lesões musculares podem ser tão graves quanto uma lesão completa do músculo ou tão sutil quanto só um estiramento, né, das fibras musculares. E óbvio que nós estamos falando aí de coisas completamente diferentes. Porque se o atleta teve uma lesão completa do músculo, isso demanda muito tempo de recuperação, isso demanda muito esforço da equipe de fisioterapia, né? Enquanto que uma lesão muito mais simples demanda muito menos esforço, muito menos tempo de recuperação e a coisa segue de uma maneira muito, muito mais fácil e prática, tá certo, do que dessas lesões mais graves. Óbvio, né, que saber o tipo de lesão dita completamente o que vai ter que ser seguido, mas uma lesão muscular pode não ser o fim do mundo se ela for de um grau, né, mais leve. Obrigado demais, doutor Tiago. E ainda nessa vertente dos lesionados que vão para Paris, nós temos o Daiki Hashimoto. Ele é um japonês, talvez o maior nome dessa edição dos Jogos, e sofreu uma ruptura do ligamento colateral do dedo médio. Mesmo assim, está lá em Paris e está pronto. Que lesão é essa? É possível ele competir 100%, a menos de 3 meses desse machucado que ele teve? Cedric, aí nós já estamos falando de uma lesão mais simples, né? Nós estamos falando de um ligamento do dedo da mão, né? E essas lesões ligamentares do dedo da mão, apesar de exigirem cuidados, né, elas são lesões, na imensa maioria das vezes, que são não cirúrgicas, não precisam de cirurgia, elas precisam de imobilização de maneira transitória e depois de muita reabilitação em fisioterapia e depois retreinamento, mas que com 3 meses é super possível de estar plenamente recuperado aí para conseguir competir. Então, esse tipo de lesão não é uma lesão desastrosa, né? E que impediria realmente nesse tempo a participação nos jogos. Que medo. Gente, eu tenho um morro de medo de cair, quebrar o pé, essas coisas. Nossa, morro de medo mesmo, assim. Eu acho que... Ai, deve doer tanto, né? Cedric tá se recuperando aí. O Dr. Thiago já contou que já passou por um problema com o LCA, né? O ACL. Pra quem... Também a gente está acostumado com esse termo, mas eu, graças a Deus, nunca fiz nada. Agora, outra lesão que foi cabulosa, cabulosa igual o Cruzeiro aí, doutor, é a da Heitora Torsdottir. É uma ginasta holandesa e ela foi fazer uma saída na trave de equilíbrio e escorregou o pé nessa saída, tirou o pé da linha da trave e espatifou no chão com tudo. Acabou que ela quebrou o pé em 4 lugares. Essa nem precisa de dizer nada, né, doutor? Infelizmente, é uma lesão bem grave. Gostei aí, viu, Ícaro? E o Cruzeirão é cabuloso mesmo, viu? Olha, mas realmente, você tem razão, né? As lesões ósseas, né, as fraturas, elas são lesões bravas, são lesões graves. Óbvio que, assim,
As fraturas também têm vários tipos de gravidade. Tem fraturas que são muito simples, mas fraturas que realmente são muito complexas e demandam tratamentos muito complexos, né? Essa é a minha outra especialidade dentro da ortopedia, né? Além de ortopedia do esporte, eu sou especialista em medicina e cirurgia do pé e tornozelo. Minha outra especialidade é fazer cirurgias nos pés e nos tornozelos, né? E depende muito de como foi o padrão da fratura e como que a gente conseguiu reconstruir os ossos, né? Se os ossos foram possíveis de ser bem reconstruídos, a gente também consegue fazer uma recuperação acelerada. Mas é óbvio, né? Assim, tem lesões que são muito graves, normalmente que acontecem no contexto, né, de acidentes automobilísticos ou de moto, principalmente, que tem lesões de pele terríveis, né? Que demandam tempos astronômicos de tratamento, infelizmente, né? Mas óbvio que tudo depende do padrão e da complexidade da lesão. A gente não chega a pegar coisa tão complexa relacionada, né, ao esporte, porque a energia não é tão grande, igual, né, do acidente automobilístico, mas óbvio, né, que cada coisa tem que ser individualizada e tratada de uma forma ideal. Agora, uma das lesões que me deixou mais triste foi a da ginasta uzbek, a Oksana Jovitina. Doutor Tiago, essa mulher, ela tem 48 anos, ela compete desde 91 no alto rendimento, ela já passou por 8 Olimpíadas e no dia que ela ia garantir a vaga para participar da sua 9ª edição dos Jogos Olímpicos, ela machucou o pé e ela vai ficar de fora. É uma pena, né? Todo mundo assim estava na expectativa de ver a Oksana Jovitina mais uma vez. A gente sabe que no esporte é assim, né? Assim, faz parte dos riscos, faz parte do jogo, né? As lesões nos pés são variadas e elas podem tirar os atletas das competições, porque o pé é o nosso suporte, né? O nosso apoio. Então, lesões de tendão, ligamentos, torções, lesões na cartilagem, fraturas, todas essas são lesões que podem, dependendo do esporte, né, da capacidade do atleta e de quanto tempo que tem para recuperação, tirar esse atleta da competição. Mas é importante dizer que a medicina esportiva, a ortopedia esportiva avança muito, né? E hoje a gente tem recursos muito mais modernos para poder utilizar com os atletas para minimizar esse tempo de afastamento, né? Agora, doutor, vamos falar das italianas? Vamos, Cedric? Porque tá aí um país que sofreu demais. Foi a tal da Itália, viu? É mesmo, pessoal? O que aconteceu com as ginastas italianas? Então, doutor, tivemos 2 baixas muito consideráveis lá na Itália, sabe? Primeiro foi da veterana Vanessa Ferrari, né, que após ganhar uma medalha de prata, né, 3 anos atrás lá em Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio, né, ela queria muito essa vaga para Paris, ela queria muito, estava se preparando para voltar, mas foi fazer um salto muito difícil no solo, sabe? Na verdade, treinar um salto muito difícil no solo, o duplo com dupla pirueta, né, batizado de Silivas, e ela sofreu uma lesão muscular também na panturrilha. E adeus Paris para Vanessa Ferrari, né? Que não vai realizar aí esse comeback, né? Mas que tipo de lesão é essa, doutor? Ícaro, essa lesão da Vanessa Ferrari é uma lesão da musculatura que está ali associada ao tendão de Aquiles, né? Nós temos 3 músculos mais superficiais ali na panturrilha, que são 2 gastrocnêmios e um sóleo. E igual eu falei sobre lesões musculares, essas lesões musculares podem até ser rupturas totais, né? Em casos mais graves, ou somente estiramentos em graus mais leves. Como ela não conseguiu ir para Paris, né? Provavelmente ela teve uma lesão muscular mais grave, né? Que demanda, sem dúvida, um tempo de reabilitação maior para que esse músculo possa se recuperar. Na imensa maioria das vezes, essas lesões de músculo na panturrilha, elas não são tratadas com cirurgia, sabe? Mas, independente disso, elas precisam, né, de respeito ao tempo de recuperação. E ainda na Itália, nós tivemos a lesão da Asia D'Amato, que é uma princesa italiana. Gente, eu fiquei indignado com essa lesão, porque ela teve, né, essa mesma lesão em abril de 2023, e mesmo assim ela estava com tudo nas competições. Eu acho que a Itália foi muito irresponsável, né, inclusive com a Ásia, porque eles botaram ela para competir um monte de competição esse ano, né? Na Itália tem muitos campeonatos, especialmente no início do ano, e todas elas, assim, colocando o potencial completo nessas competições desnecessariamente, sabe? Fiquei muito triste. E a Itália vai sofrer com a falta dessa ginasta lá, né? Ela rompeu, né, o famoso ACL.
né, ela rompeu o ligamento cruzado anterior no joelho. A lesão do LCA, né, ligamento cruzado anterior, é a mesma coisa, né? ACL é só o termo em inglês, que é Anterior Cruciate Ligament. É uma das lesões mais comuns do joelho no esporte, né? É um ligamento, igual nós falamos anteriormente, fundamental para a estabilidade do joelho, para esportes de salto, mudança de direção, aceleração e desaceleração. É a lesão que eu tive no meu joelho, né? É a lesão do Ronaldo Fenômeno, de vários outros atletas aí muito famosos, e uma lesão que infelizmente realmente tira o atleta por muito tempo, né? Das atividades competitivas, e que infelizmente nesse retorno tem estudos já consolidados que mostram que muitos atletas não conseguem retornar com a capacidade total depois da recuperação. Nossa, doutor, né, essa lesão do LCA, assim, ou ACL, né, tanto faz, ou o termo em inglês, tanto faz, ela é realmente, assim, o terror das ginastas. E além da Asia D'Amato, né, a princesa italiana do Cedric, essa é uma lesão que a gente conhece muito no Brasil, porque a Rebeca Andrade, a nossa brasileira, passou por ela 3 vezes e bate na madeira, ó. Para Jesus afastar isso aí da Rebeca mesmo. Mas agora, outras duas ginastas, agora já chegando no Reino Unido, né? Outras duas ginastas do Reino Unido sofreram com essa mesma lesão. A Jessica Gadirova, que era provavelmente o maior nome do Reino Unido, nossa, dos últimos 10 anos, e também a Ondine Ochampoin, que também sofreu essa lesão. A Jessica, para você ter ideia, doutor, ela sofreu essa lesão em setembro. Ai, meu Deus, esqueci. Mas foi no Mundial do ano passado. Setembro, outubro do ano passado. Já a Ondine sofreu agora, em maio, né? E ambas estão fora dos jogos, né? Assim, é até ruim de lembrar isso, mas é o que acontece, né? E aí, doutor, queria perguntar mesmo, assim, que você explicasse um pouco mais da complexidade, né, do LCA, porque deixa as meninas mal, né? É isso mesmo, Ícaro. Assim, o LCA ele é complexo porque ele é um ligamento fundamental para o joelho. Ele fica no centro do joelho e confere estabilidade, uma estabilidade primordial, né? Um atleta que está com o LCA rompido e ousa praticar o esporte, ele tem algumas subluxações do joelho, é quando o joelho começa a sair do lugar, vamos dizer assim, e isso faz com que ele possa ter lesões mais graves, lesões de outros ligamentos, lesões dos meniscos, né? E impedir a prática esportiva com segurança e estabilidade, sabe? Então, ele é terrível, né? Porque essa lesão tira completamente a estabilidade do joelho, e também porque a reabilitação é uma reabilitação longa, prolongada, que demanda muito esforço de toda a equipe multidisciplinar que está cuidando do atleta, e muita tranquilidade emocional, né? E garra, força de vontade desse atleta para poder reabilitar. E fechando a lista de lesões, temos Jennifer Gadirova, que é a irmã gêmea da Jéssica, né? Também britânica, obviamente, e que está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Complicada essa também, né, doutor Thiago? A Jennifer com uma lesão no tornozelo, a gente não sabe efetivamente que lesão foi essa, né? Mas as lesões no tornozelo também tem vários graus, né? Vamos dizer assim. Essa é a minha especialidade, né? Dentro da ortopedia esportiva, uma especialidade cirúrgica, vamos dizer assim. E as lesões também são variadas, principalmente associadas aos esportes de salto. A gente tem os entorses do tornozelo, né? Que vão cursar aí com lesões de ligamentos diferentes. Nós temos vários ligamentos no tornozelo: ligamento fíbulo-talar anterior, deltoide, sindesmose, que podem ser lesionados, né, isoladamente ou associadamente, e que vão conferir, né, tempos de recuperação diferentes para essas atletas. Existem também outras lesões de tendões, fraturas, cartilagem, né, outras inflamações que também podem tirar os atletas das competições, mas obviamente que saber a lesão específica é fundamental para poder fazer um plano de tratamento, né, operar se for necessário, ou reabilitar somente se a cirurgia não for necessária, para conseguir, né, infelizmente não deixar às vezes o atleta fazer aquela competição que está próxima, mas seguir bem para a temporada seguinte. Tá vendo, Cedric? Falei que não tinha ninguém melhor que o Dr. Thiago Baumfeld para falar de lesão com a gente aqui, né? Que papo cabeça.
Cabeça não, né? Que papo de joelho, de tornozelo, do pé. Ai, gente, foi massa. Não tinha mesmo, né? Faltou só falarmos dos brasileiros, mas melhor não, Deus me livre. Vai que atrás, vamos mudar de assunto. Deus me livra. Chuta que é macumba. Chuta mesmo, Deus me livre. Mas, doutor Tiago, muito obrigado pela participação. Sem dúvidas, você enriqueceu demais o nosso episódio. E agora eu queria deixar você à vontade para alguma consideração final, tanto sobre as lesões na ginástica ou no esporte como um todo, e também falar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho. Perfeito, muito obrigado, Ícaro, muito obrigado, Cedric, por esse papo, né? Assim, podem contar sempre comigo, sempre que precisarem aí de alguma opinião mais técnica na área da ortopedia esportiva, vai ser um super prazer, né? Para os ouvintes aí, fica, né, um convite de acessibilidade para a gente saber. Eu tenho uma clínica, sou sócio de uma clínica de ortopedia esportiva em Belo Horizonte, que chama Clínica VIT, no qual a gente consegue dar suporte, né, a esses atletas com recursos de alta performance, fazendo tratamento multidisciplinar entre fisioterapia e ortopedia, também com conexão com os treinadores, para poder cuidar desses atletas da melhor forma possível, vamos dizer assim. E é uma oportunidade para as pessoas saberem que existe esse tipo de tratamento, né, e de equipes que são especializadas para reabilitar os atletas e colocar eles back to the game, né, o mais breve possível. É isso aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, doutor Tiago. Ícaro, vamos ficando por aqui. Foi ótimo falar de ginástica. De ginástica não, né? De lesões. De lesões na ginástica. Isso mesmo, de lesões na ginástica, credo. Mas foi bom, né, para a gente aqui adquirir e transmitir conhecimento para a nossa audiência, né? É isso, Cedric. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Tiago, muito obrigado também. A gente se fala em breve, hein, doutor? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigado. Muito obrigado para todos que nos ouviram e até a próxima. Gym Podcast Brazil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.